qual é a extensão dessa dor. Que a gente tem que entender se é só no local. E aí, às vezes, você pode pedir para a pessoa colocar a mão. Então, irradia para o braço, irradia para a perna, que isso é muito comum a gente estar ouvindo, né, como massoterapeuta, tá? E aí você vai perguntando para entender a extensão do problema que ele tem. Se é só uma coisa mais local, tá? E, de repente, já começa a pensar nas possíveis causas de dores. Nas possíveis causas de dores, porque toda pergunta tem que ter um motivo pelo qual você faz. Então, se ele fala se é só local, é uma chance maior de ser realmente um problema muscular. Por quê? Porque a dor muscular tem como característica dor local. Essa dor, de acordo com essas características, é o que a gente vai estar trabalhando, né? Mas de qualquer forma, tá? A quinta pergunta que a gente faz é qual que é a característica dessa dor? E por que que eu faço essa pergunta, tá? Por que que a gente faz essa pergunta? Para compreender melhor as características, se ela é aguda, se ela é crônica. Vamos lá. Não salvar. Estou tentando pegar o material aqui. Então, a quinta pergunta é a característica da dor. Então, qual que é a característica dessa dor? Então, aqui, ó, eu já entendo muito o que é essa dor do ciático, por exemplo. Porque quando ele fala para mim que a dor irradia, tem uma chance de ser o quê? De ser uma dor por causa de uma compressão nervosa. Essa compressão nervosa pode ser do nervo ciático. Então, quando eu pergunto a característica da dor, essa dor, ela é local, ela irradia, ela é de sensação de aperto, de, de rigidez, ou ela é uma dor em formigamento, em queimação, ela é uma dor profunda, ela é uma dor pulsátil, tá? Sempre quando a gente fala em dor pulsátil, nós estamos falando de uma dor, tá? Com características o quê? Com características mais podendo ser uma característica vascular. Se ela é uma dor em dormência, tem uma tendência de ser o quê? De ser uma dor muscular. Uma dor nervosa também pode ser. Mas o formigamento e a queimação têm uma relação maior. Então, essas características de dores a gente tem que entender. Se é uma dor, tá, que gera uma fraqueza muscular, que estavam perguntando do ciático. Se comprime o nervo ciático, ele pode gerar uma fraqueza muscular. Então, a característica da dor é muito importante a gente entender, porque ela vai nos ajudar a entender se é uma dor muscular, se é uma dor nervosa, se é uma dor óssea, se é uma dor vascular. Então, quando a gente entende melhor todo esse processo, ajuda a gente a entender melhor a queixa do cliente, tá? Então, por exemplo, assim, se tem ausência de dor no repouso, se ele está repousado e ele não sente dor, tem uma característica, uma tendência a ser uma dor muscular. Já quando ele tem dor ao caminhar, e essa dor é nas pernas, tem uma tendência de ser de origem vascular. Dormência nos pés, dor, né, ao andar, isso tudo tem característica de ser o quê? De dor vascular. Tem que procurar um médico vascular, tá bom? Essa é uma das características. E outra pergunta agora que a gente vai estar tendo que prestar atenção é o que? É o que piora essa dor, tá? O que aumenta essa dor. Então, a sexta pergunta que a gente faz é o que piora essa dor? O que aumenta essa dor? Então, por que a gente faz essa pergunta?
para compreender os fatores que aumentam essa dor ou que diminuem essa dor. Então, se ele chegar para você e falar assim: ah, se eu ficar deitado, piora a minha dor. Tá, ele já te deu a dica. Se ficar deitado, piora a minha dor. Então, por que você põe ele deitado? Mesmo você sendo massoterapeuta, se deitado piora a dor dele, vamos começar sentado? Você pergunta: ah, e qual posição que fica melhor, mais confortável? Sentado. Vamos começar sentado. Depois a gente tenta deitar ele. E aí, o próprio processo de transição de sentado para deitado, se for sem dor, já indica uma evolução do seu tratamento, da sua massagem, das suas mãos. Né? Então, isso tudo a gente tem que entender. Porque às vezes você pergunta, mas você perguntou, só que pôs ele na posição. E aí, o que adianta? Então, quando você pergunta o que piora essa dor, é para justamente você não fazer isso. E ao mesmo tempo, o que melhora essa dor, que é uma outra pergunta logo em seguida que a gente já faz, né? O que melhora essa dor, o que alivia esse incômodo, é uma pergunta que já vem junto. Por quê? Porque aí é essa posição que você vai começar. E a que piora é aquela que a gente tem que evitar, mas tem que ficar registrado na nossa mente, porque é essa posição, é esse movimento que a gente vai ter que conquistar no final da sessão. Se não conseguiu logo de cara, mas melhorou, é um bom sinal também. A gente não faz milagre. Lembra sempre disso. O massoterapeuta não faz milagre. Ninguém faz milagre. Existem N fatores que influenciam nesse problema, porque aqui também entra aquela questão que nós trabalhamos e logo em seguida entram essas perguntas, né? Que é: qual que é a sua profissão? Com o que você trabalha? Qual é a sua profissão? Né? Porque o meio ambiente também propicia isso. Depois, você tem que... A profissão, por exemplo, se é muito sentada, se fica muito em pé. Outra vez eu estava com uma cliente com muita queixa nas pernas, dormência, dor ao caminhar, né? Dor latente, assim, de pulsátil, tipo realmente de circulação. E a cliente era o quê? Era comissária de bordo, aeromoça, então ela tinha realmente esses problemas vasculares, tá? Então tem que estar observando que faz sentido. Só que uma pessoa que trabalha com isso, será que essa dor vai ser fácil de ser eliminada? Será que ela vai resolver esse problema fácil? Não vai, porque ela não vai poder parar de trabalhar. Senão, o que vai acontecer é ter o quê? Ter um afastamento. E será que faz sentido isso? Né? A pessoa precisa trabalhar? A gente precisa. Eu tinha um outro cliente que vivia muito sentado dirigindo e tinha muita dor na região lombar, não conseguia fazer atividade, estava com sobrepeso. Só que ele não podia mudar de emprego de uma hora para outra, tinha compromissos e ele também não conseguia fazer academia, fazer exercícios para estar melhorando. Então, nesse caso, né? Como que ele ia melhorar? Então, um jeito dele de estar melhorando era justamente fazendo a massagem. Por isso que ele tinha que vir toda semana. Toda semana ele tinha que estar presente para poder aliviar essa dor, tá? Aliviar a dor. Era uma forma, tá, dele conseguir amenizar a dor e até evitar com que essa dor aumentasse. Porque pelo menos a musculatura ele ia relaxando, a gente ia fazendo os alongamentos, fazia os estímulos, orientava alguns exercícios. Então tudo isso também ajudava um pouco nesse processo, tá ok?